Enoque era um santo homem que servia a Deus com singeleza de coração, destacando-se por sua piedade mesmo entre aqueles que reconheciam e adoravam ao Criador. Ele compreendeu profundamente a corrupção que assolava a família humana e mantinha uma reverência especial pelo caráter exaltado de Deus, tratando-o com a santa reverência que era devida. Diante da crescente maldade dos descendentes de Caim, Enoque tomou a decisão deliberada de se separar deles, reprovando-os por sua grande maldade. Sua separação era tão completa que ele evitava até mesmo a associação diária com aqueles que, embora servissem a Deus, poderiam influenciá-lo negativamente com sua infidelidade. Sua alma se agitava profundamente ao testemunhar diariamente como as pessoas pisoteavam a autoridade divina, e ele temia que seus pensamentos pudessem não considerar a Deus com a devida reverência. Esta preocupação levou Enoque a uma vida de maior isolamento, onde passou muito de seu tempo em solidão, dedicando-se completamente à reflexão e oração. Ele esperava diante do Senhor constantemente, orando para conhecer sua vontade mais perfeitamente e poder realizá-la com excelência. Foi durante estes períodos de comunhão íntima que Deus começou a se comunicar com Enoque através de seus anjos, concedendo-lhe instrução divina de extraordinária importância. Nas revelações que recebeu, Enoque soube que Deus não suportaria para sempre a rebelião humana e que seu propósito era destruir a raça pecadora, trazendo um dilúvio de água sobre a terra. Ele também descobriu que o puro e amável Jardim do Éden, de onde nossos primeiros pais foram expulsos, permanecera intocado até que Deus se propusesse destruir a terra pelo dilúvio. Deus havia plantado o jardim e o abençoado especialmente, e em sua maravilhosa providência, o removeria da terra durante o dilúvio, mas o faria voltar outra vez à terra, mais gloriosamente adornado do que antes de ser removido. O Senhor se propunha preservar um espécime de sua perfeita obra criadora livre da maldição com que amaldiçoara a terra. Mas as revelações não pararam aí. O Senhor abriu mais amplamente para Enoque o plano da salvação e pelo espírito de profecia o transportou através das gerações que viveriam depois do dilúvio, mostrando-lhe os grandes eventos relacionados com o segundo advento de Cristo e o fim do mundo. Enoque havia estado perturbado com respeito aos mortos, pois parecia-lhe que os justos e os ímpios iriam para o pó juntamente, e que este seria o seu fim. Ele não podia ver claramente a vida do justo, além da sepultura. Em visão profética, Enoque foi instruído com relação ao Filho de Deus que devia morrer como sacrifício pelo homem, e foi-lhe mostrada a vinda de Cristo nas nuvens do céu, acompanhado pela hóstia angélica, a fim de dar vida aos justos mortos e resgatá-los de sua sepultura. Ele também viu o estado corrupto do mundo no tempo em que Cristo apareceria pela segunda vez, observando que haveria uma geração jactanciosa, presumida e voluntariosa, arregimentada em rebelião contra a lei de Deus, negando o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, pisando o seu sangue e desprezando sua expiação. Em contraste, viu os justos coroados de glória e honra, e os ímpios banidos da presença do Senhor e destruídos pelo fogo. Enoque não guardou essas revelações para si mesmo. Ele fielmente transmitiu ao povo tudo o que Deus lhe havia revelado pelo espírito de profecia, e sua pregação não foi em vão. Alguns creram nas suas palavras e se converteram de sua maldade para temer e adorar a Deus. Enquanto cumpria sua missão profética, Enoque continuou a tornar-se mais piedoso através de sua comunicação constante com Deus. Sua face era radiante com a santa luz que permanecia em sua fisionomia, enquanto instruía aqueles que vinham para ouvir suas sábias palavras. Sua aparência digna e celestial infundia às pessoas reverência, refletindo sua crescente intimidade com o Criador. O Senhor amava profundamente a Enoque porque ele firmemente o seguia, aborrecendo a iniquidade e fervorosamente buscando conhecimento celestial para fazer sua vontade com perfeição. Enoque anelava unir-se ainda mais estreitamente com Deus, a quem temia, reverenciava e adorava com todo o seu coração. Este relacionamento extraordinário levou Deus a tomar uma decisão sem precedentes. Ele não permitiu a Enoque morrer como outros homens,
mas enviou seus anjos para levá-lo ao céu sem ver a morte. A trasladação aconteceu na presença de justos e ímpios, criando um impacto profundo em todos os que presenciaram. Enoque foi removido deles de forma sobrenatural, deixando aqueles que o amavam inicialmente confusos. Eles pensaram que Deus pudesse tê-lo deixado em algum de seus lugares de retiro e procuraram diligentemente por ele, mas sendo incapazes de achá-lo, finalmente concluíram que não se acharia mais, porque Deus o tomara. Através da trasladação de Enoque, o Senhor ensinou uma lição da maior importância. Ele demonstrou que um descendente do decaído Adão poderia ser recompensado por confiar pela fé no sacrifício prometido e fielmente obedecer aos mandamentos divinos. A história de Enoque representou as duas classes que sempre existiriam até o segundo advento de Cristo: os justos e os ímpios, os rebeldes e os leais. Deus se lembraria dos justos que o temem e, em consideração a seu amado Filho, os estimaria e honraria, dando-lhes a vida eterna. Mas os ímpios, aqueles que pisam sua autoridade, ele os cortaria da terra e os destruiria, sendo como se nunca tivessem existido. Após a queda de Adão de um estado de perfeita felicidade para um estado de infelicidade e pecado, havia o perigo real de os homens se tornarem desencorajados e perguntarem se valia a pena servir a Deus, uma vez que a maldição celeste repousava sobre a raça humana, e a morte era a porção de todos. Mas as instruções que Deus dera a Adão, repetidas a 7 e plenamente exemplificadas por Enoque, iluminaram o caminho de trevas e escuridão, dando esperança ao homem de que, como por meio de Adão veio a morte mediante Jesus, o Redentor prometido viria vida e imortalidade. No caso específico de Enoque, os descoroçoados fiéis foram ensinados que, embora vivendo entre pessoas corruptas e pecadoras, que estavam em aberta e ousada rebelião contra Deus seu Criador, contudo, se lhe obedecessem e tivessem fé no Redentor prometido, eles podiam proceder com justiça como o fiel Enoque, serem aceitos por Deus e finalmente exaltados ao seu trono celestial. A vida de Enoque tornou-se um símbolo profético poderoso para os últimos dias. Assim como ele se separou do mundo e gastou muito de seu tempo em oração e comunhão com Deus, o leal povo de Deus nos últimos dias também haveria de se separar do mundo, quando a injustiça prevalecer em terrível extensão sobre a terra. Quando os homens se dedicarem a seguir toda a imaginação de seu corrupto coração e levar a cabo sua enganosa filosofia e rebelião contra a autoridade dos altos céus, o povo de Deus se separará das práticas injustas dos que os rodeiam e procurará a pureza de pensamentos e santa conformidade com sua vontade, até que sua divina imagem seja refletida neles. Como Enoque, eles estarão se preparando para a trasladação ao céu. Enquanto se esforçam para instruir e advertir o mundo, eles não se conformarão ao espírito e costumes dos descrentes, mas os condenarão por meio de seu santo procedimento e piedoso exemplo. A trasladação de Enoque para o céu pouco antes da destruição do mundo pelo dilúvio representa a trasladação de todos os justos vivos da terra antes da destruição desta pelo fogo. Os santos serão glorificados na presença daqueles que os odiaram por sua leal obediência aos justos mandamentos de Deus, completando assim o ciclo profético que começou com este homem extraordinário, que caminhou tão intimamente com Deus, que foi levado para o céu sem experimentar a morte.